Olá, boa noite a todos. Boa noite. Alguns eu já conheço, né? Já foram meus alunos, sim. Também, né? Alguns eu já conheço, né? Tem tutores aqui, né? Certo. Hoje a gente vai começar a nossa aula, nossa disciplina, né? Vamos aprender um pouco, né, sobre Libras, a disciplina de fonologia e fonética. Esse é o sinal da Libras, certo? Agora, né, o meu nome é esse, Roberto. Este é o meu sinal. Eu moro aqui Serra Talhada. em Serra Talhada, próxima a Petrolina. Próxima a Petrolina, certo? Este é o sinal de Serra Talhada, certo? Ok, vamos começar, continuar onde a gente parou. Então, eu sou surdo, né? Sou um professor surdo. Eu trabalho como professor de Libras, onde lá na Univasf eu ensino a disciplina de fonologia e fonética da Libras, certo? Vocês conhecem, né? O que é fonética, o que é fonologia? Isso é muito importante aprender sobre esse tema, ok? Eu estou em outro programa. E alguns alunos querem ver a gravação salva depois, né? Sim. Já comecei a gravar, mas eu estou gravando em um outro aplicativo. Só um momento, gente. Certo. Ok. Vamos lá continuar. Ok. Agora, né, eu tô vendo aqui tem muitos alunos, 34 alunos, né? Muitos aí na nossa sala, né? Vamos ver aí de quais polos vocês são, né? Temos mais ou menos 7 polos, né? Esses são muitos, coisa boa. Então, estou aproveitando aqui os polos, né? Vocês alunos. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem me perguntar e eu respondo, ok? Primeiro, vou explicar um pouquinho do conceito. Depois, se você tem dúvida, você pode me perguntar, ok? Principalmente também a perguntar às pessoas dos outros, os tutores de polo também, ok? Um representante. Certo. Agora, né, o tema que a gente vai trabalhar é este aí, signética. Esse é o sinal, ok?
Este é o sinal de signética. Certo? Este é o sinal. Signética, né? Depois a gente vai ver o que significa, certo? O conceito, mais para frente. Então, fonologia. Este é o sinal. Ok? Certo? Mas o que significa isto? É uma ciência, certo? O que é uma ciência? É uma ciência que estuda. É a ciência que estuda e pesquisa. Procura observar, perceber de que forma os sons, de que forma esses sons eles estão estruturados, eles se articulam, ok? Isso é próprio das pessoas ouvintes, né? Os surdos não estudam dessa maneira, estudam de maneira diferente. Esse significado de fonologia, o som, a relação do som que os falantes transmitem, isso é próprio do português, ok? Porque tem a entonação do P e o B, tem os encontros vocálicos, H, certo? Isso são os sons que são referenciados pelas pessoas ouvintes. Aí a fonologia, né? A fonética. A fonética é um assunto muito importante, é uma disciplina realmente importante a ser estudada dentro dos cursos de letras livres e também outros cursos, né? De licenciatura, por exemplo, né? De letras, né? Cursos de letras, de licenciatura, tem esse estudo fonético. Então, a fonologia é essa disciplina, né? Que vê, observa a estrutura, estuda esse objeto de estudo científico de pesquisa do som, ok? Da estrutura do som. Certo? Vocês podem ler aí esse trecho, conseguem ler? Ok? Então, o fone, o que é o fone? É o som, ok? É o som. Por quê? É essa estrutura, né, da fonologia que está dentro. São traços, né? Traços fonéticos. Dessa forma é a fala, né, das pessoas ouvintes, a fala, né, que as pessoas articulam, a gente consegue perceber que dentro dessa fala tem o quê? Tem o M, tem a letra M, tem sons nasais, né, um som nasal. Essa articulação ela é feita de forma nasal. A letra P, por exemplo, o som
é um som mais fraco, não é um som, não é um som nasal, né? O B é um som bilabial, por exemplo, o B ele é mais forte, ele tem um vibrato mais forte. Então, há essa utilização dessa acústica dentro desse sistema aí fonológico. O fone. Temos os fones. Então, a sigmanologia, este é o sinal, ok? Este é o sinal, sigmanologia. Temos essa configuração de mão para este sinal. O que significa a sigmanologia? Vejam, aí no slide. Então, é o estudo próprio, é uma ciência, né? Própria, desenvolvida por este homem. O nome dele é esse, Valdo Nóbrega, o sinal dele é este. Então, ele estudou, ele pesquisou, investigou e descobriu, né, dentro dos estudos fonológicos, ele fez a comparação entre o que seria uma fonologia da Libras, ele viu que havia essa separação da fonologia, seria própria das línguas orais, e a sigmonologia, que seria própria das línguas de sinais. Então, há essa separação desses dois conceitos, dessas duas investigações. Então, a fonologia, ela está dentro da questão oral, né? Então, há toda a metodologia, há toda a investigação científica. Então, a sigmonologia são essas unidades, né? São unidades mínimas, assim como os fonemas, são unidades, né? São pequenos agrupamentos. Então, não tem esse sinal para unidades, ok? Mas são aí agrupamentos. Temos aí o Y, por exemplo, né? Então, com o Y, a letra Y, temos o quê? Temos significados, não significa, né? Nada, não existe um significado, é apenas uma letra. Então, a gente vai buscar um significado nisso e não tem. Então, o Valdo Nobel, ele pesquisou e viu que era muito importante observar os signos, né? O sig dentro dessa estrutura. O sig seria o sinal, o manu seria o quê? Seria o manu, e depois seria logia, que seria o estudo, né? Então, primeiro temos essa articulação dessas palavras e houve essa criação através desse sinal. Então, agora a gente vai ver sig, o que é o conceito, manu, o que seria esse conceito, e logia, qual seria a definição?
Então, viram aí no slide? Sig, o que é que significa? O sig é o signo. Este é o sinal, ok? O signo linguístico. O signo linguístico. Então, lembra que no passado, né, tivemos um homem chamado Stoke. Não, só se. Então, ele pesquisou o signo linguístico, o significado, né? Viu que tinha o signo, o significante, o significante, este é o sinal, e o significado. Então, havia essas três estruturas, né, que formariam a palavra. Então, o conceito signo é o significante como a imagem e formariam um signo linguístico. Então, Valdo, né, Nóbrega, ele pegou este conceito, né, do signo, esta palavra, e reduziu, né, cortou para o sig. Sig. Visual, de forma visual, ok? É a perspectiva visual motora e espacial. Então, são aí unidades. Que unidades são essas? A primeira, né? A visual. Temos a visual. Temos a espacial. Então, isso é muito importante, né? Ele viu, ele é surdo, então ele tem essa vivência espacial dentro da Libres. O segundo. Desculpem. Troca de intérprete. Estão me ouvindo bem? Ok. Vejam aí no slide. Então, conforme vocês viram aí no slide, o signo, essa partezinha, é uma pesquisa que está ali para estudar, e que dentro do dicionário, conforme o dicionário de Aurélio, do ano 2016, quer dizer, ele retrata esse estudo dessa área. Vamos ver quais são os tópicos. Qual o conceito de signo? Do signo? Qual o conceito? São os sinais. O signo se refere a esses sinais, a esses símbolos. Este é o sinal para símbolo. Por que a gente fala símbolo? Se a gente lembrar, por exemplo, da escrita de sinais, vocês conhecem a escrita de sinais? Vocês já estudaram? Ou ainda não? Já estudaram a escrita de sinais? Então, a escrita de sinais, ela trabalha com esses signos, né? Vocês lembram que é feita até em coluna. São símbolos. Certo. São símbolos ali retratados através da escrita de sinais. São signos. Então, vocês entendem agora esse conceito de signo que se refere a esses sinais. Outro ponto aqui que eu vou explicar para vocês. Então, cada um desses signos, esses agrupamentos, por exemplo, signo zodíaco, tem vários sinais para cada um. Para cada um desses signos.
Então, o signo também se refere a tem também esse outro significado. Veja o outro tópico. Vocês estão vendo? Também retrata outro conceito, né? A constelação, que tem os 12 signos, né, que estão ali. Vamos para o outro tipo de significado que pode ter a palavra signo. Então, cada um desses signos do estudo da constelação, os 12, né, do signo zodíaco, ele retrata uma figura onde cada um tem um significado dentro do estudo do zodíaco, que retratam características das pessoas, daquela pessoa que faz parte daquele signo, conforme o estudo do zodíaco. O tópico 5, ele também trata sobre a área de influência. Traz também esse conceito. Eu não estou falando assim da pessoa influenciar, não é sobre isso, mas como se fosse um estudo que influencia determinada ação. Então, vocês viram esse último tópico? É a área da linguística. Lembra como eu expliquei no começo, com os estudos de Saussure, que trata sobre o significado do conceito de cada signo. E no outro, traz o significado do significante, o estudo do significante, que se refere ao quê? À imagem acústica, conforme a teoria de Saussure. Isso é muito importante, ter esse estudo comparativo do signo linguístico. Outro conceito também dado a signos são as notas musicais. Também são signos. Né? Existem vários tipos de notas musicais, de entonação de sons, que são signos, né, visuais para que contém uma nota diferente. Então, são esses os significados de signo no dicionário, como vocês podem ver, né, da expressão signo. Certo. Vocês viram um slide que agora vai tratar do outro termo, né? Do Manu. A gente já viu o conceito de signo, agora a gente vai estudar o que signolog significa, tá bom? Esse termo. Essa parte da metade da palavra signologia. Ela se retrata essa parte manual das mãos, por isso mano. Por exemplo, a Libras, como ela é sinalizada? Ela é assinada através das mãos, que são uma unidade articulatória.
de articulação, que é realizada num determinado espaço, dentro de sistemas. Como vocês já podem lembrar, né, os parâmetros são sempre retomar essa questão dos parâmetros, que são 5 parâmetros, mas também lembrar que não são só apenas 5 parâmetros, existem outros parâmetros dentro do sistema que a gente pode estar estudando. Treze parâmetros, no caso, que a gente pode estar vendo. São muitos mais que a gente pode estar estudando dentro desse sistema articulatório. É um estudo também muito recente, é uma proposta nova de pesquisa do Valdo, que está recolhendo esses dados para trazer esses novos parâmetros para o estudo da fonética e fonologia. Eu acho muito bom essa pesquisa dele e aproveito aqui já para trazer para vocês, para a disciplina de fonética e fonologia, vocês estarem aprendendo isso. Então, Manu, esse termo, se refere às mãos, ao qual o surdo pode estar sinalizando e assim se comunicando. E aí, junto com o signo Nolô, né, essa parte a gente já explicou, agora a gente vai explicar a terceira parte. Ainda vendo o significado dentro do dicionário Aurélio, do ano de 2016. Se a gente for pesquisar Manu, ele se refere também ao outro conceito, a numerais, tipo 5, 6, e não a 1, 2, 3, ou 4, ou 5, ou 6, 8. Como vocês podem ver no slide a explicação. Por exemplo, um pequeno livro. 2 livros, né? Então, no slide vocês veem aí, né? Tem a questão dos tópicos, né? Primeiro tópico, um livro. Essa questão de tópico, por exemplo, outro exemplo. Agora vamos ver o 3. Guia prático. Então, são essas explicações que são que tem tópicos. Tópico 4. Esse primeiro, segundo, terceiro, parece que traz mais relacionado, não ao significado, mas não é ao próprio significado do Manu, mas a outro tipo de conceito. Certo? Vamos ver agora o 4. Pronto. Relativo à mão. A esse tópico 4, ele traz esse significado de Manu que combina com o termo que a gente está estudando, né? O uso da mão, relativo à mão. Novamente, tópico 5, né? Feito na mão. Então, concorda com esse tema de estudo. Tópico 6. Que se podem mover as mãos. Então, isso é o significado de manual. Né? Por exemplo, você pode pegar determinados objetos com as mãos. Qualquer coisa. Então, esse termo Manu se refere a isso. Não propriamente a falar, né, em Libras, mas pode ser também.
Tópico 8. Em que se trabalha com as mãos. A mão como objeto de trabalho. Por exemplo, a voz também ser um objeto de trabalho. Mas aqui já é diferente. É a mão como objeto de trabalho. No caso da Libras também. Entenderam? Então, é isso. Humanologia se refere a esse termo, né, de comprovar, né, esse movimento manual. Esse termo 8, que traz o conceito de manual, é bastante importante, como a gente encontrou vários pontos, né, que agrega ao sinal de sigmanologia. Esse número 10 já é um pouco distolante, né? Já não fala sobre mão, sobre algum manual. Então, vocês viram no slide. Logia. Qual é o significado de logia? Ela se refere a estudo. Diversos estudos. Que tem determinado tema, determinado conteúdo. Então, logia se refere a isso, a estudo, determinado foco de pesquisa. Nesse caso, é a fonologia. Ela tem vários estudos com várias vertentes, que se referem muitas vezes também a sílaba, por exemplo, estudo de sílaba, o estudo de pares mínimos. Então, são campos de estudos, né? E existem vários outros que eu posso estar aqui citando para vocês. Também, nós tratamos disso na sigmanologia, na cinética. Então, vocês perceberam, né, que a palavra sig, ela é completa por manu e a logia. São 3 partes que formam uma palavra, mas a logia, o sinal de sigmanologia é esse, que é o estudo dos pares mínimos. Entenderam? É muito importante a gente entender, principalmente, né, que o surdo ele tem uma língua espaço-visual e que o uso das mãos, a questão manual na sigmanologia, na signética, na fonema, na fonologia, então é diferente as áreas, né? A língua oral, ela é oral auditiva, né? Então, as informações são recebidas e passadas dessa forma. Na sigmanologia, o surdo ele se expressa com as mãos, então, o que é importante é essa questão espaço-visual, a utilização das mãos e da visão para compreender a mensagem. Então, são áreas diferentes, né? Percebam, há uma relação, combina, né? A gente vê que as línguas têm estruturas diferentes, são áreas diferentes, né? As línguas de sinais, a língua portuguesa ou qualquer idioma de qualquer país tem a sua estrutura, suas regras, né? Que são próprias das línguas. Observem a imagem, o sinal. Por que sigmanologia é assim? Por exemplo, o número 2010, 2016, desculpa.
Essa fonte é de Nóbrega 2016. Foi de onde ele tirou a imagem. Vocês leram aí? Então, essa área, né, que nós utilizamos da fonologia, a questão da fala, o oral, né, a questão oral, ouvinte, na área da sigmanologia é diferente, né, são o uso das mãos. Então, a gente traz essa tabela para poder comparar as diferenças. Por exemplo, fonologia. O sinal é esse. São os pares mínimos das palavras, certo? E nas línguas de sinais, em Libras, o sinal é esse, que quer dizer sigmanologia. Desculpa, eu errei o nome. Não é signética, é sigmanologia. Signética, então. Signética é uma mudança, né? Então, o sinal de signo é esse, signética. Esse é o sinal de signética. Então, nas línguas orais, é a fonética. Então, a gente traz essa relação, né? Como as línguas têm a sua estrutura própria. Então, nas línguas de sinais, signema, por exemplo. Qual é a relação com as línguas orais auditivas? São, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês verem. Na área das línguas orais, são fonemas. Então, a gente se expressa através de alosigne. Ele está lendo para poder sinalizar. Alosigne. Isso nas línguas de sinais, que é próprio das línguas de espaços visuais, né? Que existem esses conceitos, certo? E na língua portuguesa ou nas línguas orais auditivas é o alofone. Por exemplo, uma pessoa surda, uma pessoa ouvinte, às vezes me pergunta, é possível um novo, uma nova sigmanologia? Cuidado, né? É perigoso, é um empoderamento da língua. Não, não, calma. É um estudo, né? Um estudo de Nóbrega e ele é um profissional da área de linguística e eu concordo com o estudo dele, né? Eu tenho formação em mestrado, ele também tem formação, então nós somos pesquisadores e eu acredito que as ideias, mas a maioria dos surdos gostam e aceitam essas ideias, né? Alguns ouvintes acham estranho, pensam, oxe, vem para substituir? Não, nós não estamos substituindo as questões das estruturas, né? São disciplinas diferentes, são idiomas diferentes. A gente está trazendo as comparações das línguas, dos idiomas, né? É o que se refere às línguas orais auditivas. Os ouvintes, às vezes, têm uma confusão na questão do falar com o surdo, é diferente. Nessa disciplina, e eu espero que tenha ficado claro, né, a forma como eu estou explicando para vocês. Vão lendo o slide. Então, viram aí? Agora vamos falar sobre fonética. O sinal é esse.
fonética. Mas por que esse sinal, né? De fonética assim? Porque tem relação com a voz, né? Com a emissão sonora, com os tremores das cordas vocais, com as entonações, as variações. Então, por isso, né? Nós temos essa estrutura vocal, a língua, o movimento, a forma de falar. Então, observem, o sinal tem esse movimento como se fossem vibrações sonoras, né? Por isso, fonética é sinalizado assim, por causa da vibração sonora que emitimos através da fala. E esse é o sinal de fonética, essa é a explicação do porquê o sinal é assim. As pessoas, né, nome, Silva, no ano de 2012, eu retirei do livro, né, na página 23, uma parte que ele explica sobre essa questão da fonética, que existem 3 partes principais. Primeiro, a descrição, né? Nós temos 3 métodos. Primeiro é detalhar, né? Também as características. Precisa ter essa característica bem explícita, né? Eu tenho 4 questões relacionadas à fonética e à sigmanologia, à signética. Então, são 3 aqui que nós estamos discutindo. E aqui fala sobre 4, né? Com relação às línguas orais. Então, a voz, né? Ela é emitida e o ouvinte ele recebe através da audição. Então, esse contato, né? Qual é esse objetivo da fala? Vocês viram aí no slide? Então, a área da língua portuguesa, a língua oral, falada, a fonética, possuem 4 áreas que são necessárias para compreender, né? A fonética articulatória, a fonética auditiva, a fonética acústica e a fonética instrumental. Percebem? As línguas orais têm 4 áreas de estudo, né? São funções diferentes dos sons, mas isso é próprio da língua oral. Aqui na língua de sinais, na sigmanologia, nós detalhamos 3 áreas que são necessárias, né? Articulatório. O segundo, o sistema espacial. E o terceiro é o sistema eu não consegui, professor, de novo. Peraí. Deixa eu, para ele me ver aqui. Professor, de novo, por favor. O sistema. Perceptual. Então, o articulatório. Não, ele está pensando que é o de... Professor, os 3 da área de sinais. Os sistemas, os 3, por favor.
Então, temos a signética. Primeiro, o sistema articulatório. Segundo, o sistema espacial. E terceiro, que é o sistema perpectual, certo? Que são próprios das línguas de sinais. Então, nós já percebemos uma diferença, né? As línguas orais, elas têm mais áreas de estudo. Leiam o slide. Na fonética, a área é muito profunda, é muito detalhada, né? Mas aqui na nossa disciplina, nós não vamos estudar de forma aprofundada o ensino do português, né? Dentro da nossa disciplina em Letras Libras, aqui na grade, nós vamos trabalhar a fonética e a fonologia, mas nós vamos focar realmente na área das línguas de sinais, que são diferentes, né? Nós não vamos dar ênfase a essa questão das línguas orais. Observem a imagem. Signética. Sinal. Configuração em A. Viram essa área? A área do fonema, o fonema, este é o sinal de fonema, ok? É o quê? O que seria? O fonema é a unidade, né, pequenininha, a unidade mínima, que não tem significado, que não existe significado. Não se tem. E é próprio do som das línguas orais. Nós temos também essa reunião, né, de morfemas. Então, vai se juntando outros fonemas, outros morfemas. Por exemplo, a palavra meninas. Certo? Este é o sinal, meninas. Meninas, por quê? Temos o plural, né? São várias. Temos o plural, né? O singular seria menina. Então, isso tem significado, essa reunião de morfemas há um significado. Mas só temos a letra A. Não existe o significado. Precisamos juntar o A e na palavra menina. Então, final N com A, forma essa, né? E o sinal, esse aí, é o singular. Temos o S, que significa o quê? Que sozinho não significa nada, mas adicionando a essa palavra, temos o quê? O plural. Temos um significado. Meninas. Este seria o sinal. Porque os fonemas são unidades mínimas, bem pequenininhas, que não existem significado. É apenas articulado com o som. Então, vamos comparar também com o signema, que são as configurações de mão. Então, existem várias configurações de mão, aproximadamente mais de 100 configurações de mão. Por exemplo, o Y. O Y isoladamente, o que é que significa?
nada, não tem um significado. Eu posso pensar avião. Aí sim, tem triste, boi, o que mais? Telefone. Isoladamente não existe significado. Mas dentro do contexto do sinal, né? Telefone, comunicação, diálogo, né? Algo para resolver, a gente entende o conceito. Mas o Y isoladamente não existe significado. Precisa-se ter o sinal, ok? Vira? Então, a palavra gato, a palavra gato. Por exemplo, gato, certo? O animal. O animal. Temos o T, se a gente tira o T e substitui pelo L, a gente tem a palavra galo. Que este é o sinal. Por quê? Isso é o som, né? Cada letra, o T tem um som aí labial, né? Então, o lábio, ele toca, né? Ele toca na língua, a língua toca no dente. E temos o L, que tem, a língua, ela vai até o céu da boca, L. Isso é o fonema, que está relacionado ao som. Em Libras, como é que seria? Então, por exemplo, vejam. Este sinal aqui, o sinal de aprender, viram? Este sinal, aprender. E temos esse aí, esquecer. Viram? Esquecer. Aprender. Por quê? É esta aí, a configuração é essa. E esquecer, a configuração é esta. Há essa mudança de configuração, há essa mudança de significado. São significados diferentes. Porque essa troca de configuração, a troca de significado. Por exemplo, temos esse aí, para sábado, laranja. E temos esse aí, ó, para amor. São lugares diferentes, né? Sábado é feito na boca e amor é feito no peito. É a mesma configuração de mão, ó. Mas são lugares diferentes, certo? Comparando, né? A língua portuguesa e a língua de sinais. Então, há toda essa explicação aí no slide. O signema. Este é o sinal. Este é o sinal. Signema. O sinal é este. Certo? Viram?
Alofones. O que são? Essa variação, né, articulatória combinatória, as variantes combinatórias. Então, de línguas, né? De determinada língua, há essa mudança, essa variação. Eu vou mostrar de que forma esse conceito do Debois, o autor Debois. Então, o autor, né, eu não coloquei, mas Debois, em 2006, ele mostra, né, o livro, deixa eu ver a página, é a página 41 do livro de Debois. Ele explica que há essa transmissão do som próprio das pessoas ouvintes, que os alofones, eles são variantes combinatórias. Eu sei na Libras, ok? Alocigne em língua de sinais é bem parecido o conceito, são conceitos semelhantes. Mas em sinais, em língua oral, se diferenciam. Né? Por exemplo, casa, tem este sinal, casa. Ok? Certo? Casa. Assim, eu faço assim, com esta configuração. Mas tem pessoas que fazem com o B. Viram? Tem pessoas que fazem com a mão, com o dedo assim, e tem outras que fazem com a letra B. Há esta variação combinatória. Vocês percebem? Isso são variantes do modo, do jeito de cada sinalizante. Okay? Então, há essa variação. Por exemplo, temos um outro exemplo. Deixa eu ver. Por exemplo, bonito, o sinal de bonito. Tem pessoas que fazem assim, bonito. Mas às vezes tem outras pessoas que fazem assim, com o dedo levantado. Isto seria um exemplo de alocigne. Pessoas que fazem bonito e tem pessoas que fazem bonito assim também. Bonito, bonito. Ok, ó, como esse dedo, viram? Então, isso é um exemplo de alocigne, há essa variação. Pesquisas, né? Alocigne. Que são configurações bem semelhantes, perceptíveis. Isto é normal também dentro da língua oral. Eu lembro também que alguns ouvintes já me falaram que existem alofones, por exemplo, um homem ou uma mulher, né, que tem uma idade mais antiga, fala bacei. Certas falam vassoura, né? Vassoura, porque são mais antigos, né? O som parece de B, então há essa variação. Mas o certo, a palavra é vassoura. Ok? É a forma correta. Seria a forma correta. Então, há essa variação aí dos sinais. Então, aí a sigmanologia, temos 3 sistemas distintos. O primeiro é este sistema articulatório. Temos o segundo como o sistema espacial. E por último, temos o sistema perceptual.
perceptual, ok? Então, esses 3 sistemas, né, a gente aprendeu um pouquinho, né, a gente conheceu um pouquinho de cada um agora, e depois vamos combinar um outro dia, né, no dia 5 de janeiro, né, para estudar especificamente esses 3 sistemas. Dia 5 de janeiro, ok? A nossa próxima aula, vamos estudar detalhadamente esses 3 sistemas. Os sinais de cada um, vamos ter exemplos para entender de forma clara, né? Vocês vão aprender, vão gostar, vamos interagir, vocês podem ter suas dúvidas, ok? Então, finalizamos. Agora, eu queria saber de vocês, se vocês têm alguma dúvida, se por polo, né? Um representante por polo, ok? Um aluno, só um aluno pode fazer a pergunta, ok? Um aluno de cada polo. Representantes, eu estou esperando, né? Só um momentinho. Pronto, o polo de Capim Grosso. Se vocês quiserem, né, este é o sinal. Quiserem me perguntar, este é o sinal que o Gal está fazendo. Quiserem me perguntar, pode ficar à vontade. Também pode levantar a mão. Usa o sinal de levantar a mão para fazer a pergunta. Se tem a dúvida, tema, né, sobre sigmanologia ou signética, pode levantar a mão, né, o espaço, fonética, fonologia. Se tem alguma dúvida, este é o momento para perguntas. Ok? Tem alguém? Ninguém do polo Capim Grosso? Certo. Outro polo. É o polo de Petrolina. Petrolina. Polo de Petrolina. Levanta a mão, ok? Clica no botão de levantar a mão, quem tem uma pergunta. Pronto, Bruno levantou. Eita, mas tá ruim, tá? A câmera tá ruim. Melhorou um pouquinho. Certo. Ok. Certo. O que é que eu... Consigo. Tá um pouquinho claro demais. Deixa eu ver se ele vai para um lugar que fique melhor. Ok. Desculpa, né? Porque eu tô com um telefone, né? Meu telefone quebrou, então a câmera tá com um problema, então tá um pouco ruim, é um telefone antigo. Então, peço desculpas, boa noite. O senhor explicou sobre esses 3 tipos, né, próprios da pesquisa em Libras e 4 tipos próprios das pessoas ouvintes das línguas orais, essa diferença. Então, minha pergunta é sobre a fonologia fonética da Libras, a outra é sobre essa relação de sinais. Eu queria entender um pouco mais sobre a fonologia, né, por exemplo, Nordeste, a variação regional, certo?
Mas aqui, né, em Petrolina, a gente usa verde, né? Em São Paulo, eles usam verde dessa maneira, certo? Também branco, certo? A gente usa aqui branco, São Paulo, eles usam assim. Aí eu queria entender, assim, como seria essa variação linguística, né? Há essa variação. Também, igual os ouvintes, né, são acostumados, né? Eles crescem aprendendo a sua língua, a sua cultura, então eles mudam para São Paulo, né, para uma outra região, e há esse falar diversificado, de forma diferente, né? O som é diferente, as palavras, parece cultural, parece algo regional. Por exemplo, Valdo, né, e tá, pessoas de Recife que são diferentes, né, de outros estados, né, então aqui em Petrolina a gente usa banheiro assim, a gente vai para outro lugar, banheiro é assim, né, parece essa variação linguística. E o português, né, há isso mais aprofundado, detalhadamente, né, os ouvintes, eles escutam, eles estão acostumados, né, o A, B, C, eles aprendem desde criança, então parece que acompanha, né, naturalmente, a esta voz falada, a sintaxe. Em Libras é mais visual, é próprio do surdo, né? O português como o L2. Então, a fonologia, ao som, a esse vibrato, a essa articulação fonatória, a essa gramática, a esta comparação. Então, dentro dessa fonologia fonética, há uma aquisição da língua de sinais, que respeita essa cultura, né? Isso dos Estados Unidos, por exemplo, o SL, lá, né, eles têm, assim, este sinal, que significa namorar, pra gente, há essa variação, essa diversificada. É um pouco parecido, esses sinais, essa estrutura. Esta é a minha pergunta. Alofones, isso significa um alofone? Seria a minha pergunta, é a minha dúvida, que eu gostaria que você explicasse, né? Isto é um alofone, esta variação regional linguística? Ok? Desculpe, o celular está um pouco ruim, né? Eu tô com vergonha, está um pouco ruim o celular. Ok? Bom, gostei, né, da sua pergunta, lá do Polo Petrolina, muito obrigada. Eu queria saber agora, o sinal é este, né? Alofones, isso, legal, né? Aqui, né? É daqui, eu não conhecia. Em Libras, né? Alofone. Seria este sinal. Legal. Este é o sinal português. A palavra, né? A transformação da palavra. Legal, muito bom. Boa a sua ideia dos sinais. Então, eu queria explicar. Há esta variação da fonologia, né? Da fonética. Foco. Temos aí o Brasil, né? Como território. Temos a cultura de cada região, da região Nordeste. Por exemplo, a palavra macaxeira, certo? Estamos aqui no Nordeste. E temos São Paulo, a região Sudeste, né? O Rio de Janeiro. Eles falam aipim. Isso próprio da região Sudeste. Mesmo sinal, mas são palavras diferentes, certo? Também a palavra mandioca, também há essa variação fonética. Temos outras regiões, né, do Brasil, com palavras diferentes para o mesmo significado. Aqui em Pernambuco, a gente tem o som, né, o sotaque, né? Por exemplo, meu nome é Roberto, meu nome é esse, Roberto, certo? Aqui em Pernambuco. Mas lá em São Paulo, eles falam, tem entonação diferente, ó, Roberto. Eles puxam o R, né? Eles fazem eles puxam o R, Roberto, ok? Eles fazem isso lá. Isso é uma variação. São variações diferentes. Mas é bom que haja essa variação regional,
que haja essa variação regional diferente, né? Social também, uma variação social, mas isso não é próprio da sociolinguística, não, né? A gente não separa, a gente entende que há variação regional, há dialetos regionais, mas não é um campo de estudo apenas da sociolinguística. Por exemplo, o local em que eu situo, né, Serra Talhada. Em Serra Talhada, a gente encontra, a maioria, pessoas ouvintes, mas também tem pessoas surdas aqui no interior. Aí a gente percebe essa alafonia também na questão de surdos do interior e surdos que moram em Serra Talhada. Por exemplo, sinal casa, como eu falei para vocês. Tem uma mulher que sinaliza dessa forma, com a mão aberta, com essa configuração. Aí outro homem, ouvinte, sinaliza com essa forma, com a configuração em B. E eu vejo essa diferença, né, essa distinção desse mesmo signo. Uma mulher surda sinaliza dessa forma, aí outro homem surdo sinaliza dessa forma também, e eu percebo essas distinções. 3 pessoas sinalizam com essa configuração em B, para sinalizar o signo casa. E uma pessoa, uma mulher ouvinte, sinaliza a mão aberta. Então, a maioria sinaliza dessa forma, né? A gente vê nos dados da pesquisa, são 4, mas a maioria sinaliza com essa configuração em B, para fazer casa. E não dessa forma. Então, a gente vê que a maioria sinaliza dessa forma. E assim, que é dessa forma que é colocada nos dicionários, porque a pesquisa, ela visa o que a maioria usa. E isso é importante a gente também refletir. Outro sinal aqui para mostrar para vocês. Sinal de quarta-feira. Tem essa locação diferente, né? No meio da testa e na lateral da testa. Há uma distinção enquanto locação. E também algumas pessoas sinalizam aqui embaixo no quiche. É muito difícil aqui em Pernambuco a gente ver embaixo. O que a gente mais percebe é nessas variações. No meio da testa ou na lateral, do lado esquerdo. O sinal de quarta, assim como o sinal de quinta também, nesse lado da cabeça, na têmpora, ou no meio da testa. Então, são distinções enquanto locação. E, portanto, são allofones. Então, existem essas variações que são muito importantes para a gente estar observando para desenvolver a pesquisa do TCC também, sobre a allofonia. Você pode pesquisar na sua região, por exemplo, Petrolina, e isso é uma coisa muito interessante. Você pode pesquisar como surdos com gêneros diferentes, homem, mulher, se é ouvinte, se é surdo. Colher esses dados é muito importante para a sua pesquisa. E é importante que a gente faça uma pesquisa com mais de 100 pessoas, né? Para que seja uma pesquisa muito comprobatória. E aí a gente pesquisa esses dados e recolhe para a gente desenvolver, assim, um percentual e a tabela com os dados certinhos. Colocando também a questão de quantos homens foram colocados na pesquisa, por exemplo, 25, a quantidade de mulheres ouvintes foram quantas? Tudo isso são dados importantes. Por exemplo, 15. Mulheres surdas que foram pesquisadas, 54. Homens surdos, uns 21. Então, você recolhe todos esses dados e aí faz pesquisa com mais de 100 pessoas. E isso é muito importante, porque ela vai dar credibilidade para a sua pesquisa do TCC. Então, e já é um tema para você pesquisar, os allofones. Próprio da área do português, se você quiser, ou da Libras.
Se for Libras, é halogênios, né? Esse novo termo que a gente aprendeu com a pesquisa do Val. Então é isso, muito obrigada. Agora um aluno de outro polo. O polo... Certo, é do polo Petrolina. Tudo bem, eu sou surdo. Meu nome é Inácio, esse é meu sinal. Pronto, esse é meu sinal. Eu moro aqui, em Juazeiro, mas estudo no polo Letras Libras, estudo no polo Letras Libras. Eu achei interessante sua nova pesquisa, eu fiquei bastante interessado com esse estudo, com essa comparação, tanto da fonética e fonologia do português, e agora voltada com um novo estudo para a pessoa surda, com o estudo da sigmanologia, com a mão, com esses traços. Foi um estudo que eu achei bastante interessante. Porque antes só havia um estudo voltado mais para os ouvintes, e agora tem um sinal específico, aí isso me fez clarear a ideia, por exemplo, esse sinal aqui. Eu acho que é signética, é signética? Não, é o sinal de signema. Pronto. Esse sinal aqui de signema. Eu fiquei bastante interessada. Pela primeira vez eu vi esse sinal, esse termo, e aí sua explicação foi bastante clara, eu amei muito. Certo. Signema é uma área de pesquisa que está voltada, por exemplo, os fones. Fone, fonema. Então, signema se refere a fonema. Por exemplo, o fone da expressão gato, por exemplo, T. Se ele for substituído por outro som distintivo, L, aí vira outra palavra, outro signo, né? Você vai estar se referindo a galo. Eu vou mostrar outro exemplo para você também. Mala. Mala. A gente tem esse signo com esses fonemas, certo? Ela tem, cada um desses sons constitui a palavra mala. Como se a gente substituir uns desses sons pelo B, né? Fica bala, ban. Aí tira o M, coloca o B, fica bala. Esse sinal na LIP. Então, a gente vê que tem sons distintivos diferentes. São fones. Então, o signema, ele estuda os fonemas e esses traços distintivos que podem mudar um signo. Por exemplo, esse sinal, queijo. Se a gente mudar para essa configuração na Libras, vai mudar. Pedra. Então, uma configuração de mão já muda o significado. Vou mostrar outro exemplo.
essa configuração aqui, conhecer, que tem esse movimento e essa configuração de mão. Se eu trocar, no caso, a configuração de mão, já vai virar outra coisa, já vai virar exemplo. Então, é isso. Se um traço distintivo muda, então muda o signo. E assim, existem vários sinais que são bastante parecidos e palavras também que, que ocorrem esse caso. Vou mostrar outro exemplo também. Lei, sinal de lei. Tem essa configuração. Uma mão aberta, a outra com a mão configuração em L. Se eu mudar a configuração e colocar o D, essa configuração vira decreto. Então, essa troca dessa configuração de mão muda também o sinal. Então, existem vários tipos de traços distintivos que podem acontecer por causa da alocação, movimento e outro parâmetro. Vou ver um de movimento, por exemplo. Isso aqui, fita cassete, alguma coisa assim. Aí aqui já quer dizer trabalho. E isso só foi a mudança do movimento. Então, isso se constitui um par mínimo, que é um dos estudos da fonética e fonologia. Muito obrigada, Inácio. Vamos agora para o polo Juazeiro. Tem alguma pessoa que tem alguma pergunta? Levanta a mão, por favor. Não, ninguém. Agora vamos para outro polo. Alguém do polo Floresta. Alguém de Floresta? Ninguém? Não, ninguém. Vamos para outro polo. O polo Santa Filomena. Ninguém? Vanessa, se você quiser falar. Certo, ok, tudo bem. Então, a Vanessa, ela fez uma pergunta. Qual o seu bolo, Vanessa? Pode trocar, Laís. Sabe o sinal do polo Santa Filomena? De forma simples, o que eu posso responder é que a classificação da signética, da sigmonologia, é esses três sistemas, né? Que a gente vai estudar na próxima aula, ok? Articulatório, também a classificação
da signética. Desculpa. Me desculpe. Então, a signética, né, as características, nós temos 3 sistemas nas línguas de sinais. E a sigmologia, nós temos os pares mínimos, onde nós vamos estar estudando, classificando cada um, detalhando cada um, mas qual é a principal, né? Não precisa a gente estar entendendo, memorizando o conceito, a gente precisa entender para que serve, né? Qual é a importância de cada um deles, né? Qual é o conceito de sigmologia? Então, eu expliquei, né? Que em janeiro também, e lá na plataforma, vocês vão ter os artigos para ler sobre esse assunto, a gente vai estar interagindo também, né? Eu expliquei o conceito do dicionário Aurélio, quais são as definições, né, do professor Valdo, e ele é mestre, e existem 3 conceitos. Então, é importante que leiam, né, esse artigo, para poder perceber quais são as características de cada um, tá certo? Muito obrigada. Tem algum outro aluno que queira perguntar? Uma aluna perguntou, levantou a mão. Bruno Belo, do Polo Petrolina. Agora eu quero algum aluno do Polo Jaguarari, certo? Tem algum aluno do Polo Jaguarari que tem alguma dúvida? Não tem nenhum? Ninguém quer falar? Não tem nenhuma dúvida? Ok, então vamos para outro polo. Sobradinho. Esse é o sinal do polo Sobradinho. Então, tem alguém do polo Sobradinho que queira falar algo, perguntar alguma dúvida? Não, ninguém? Nada, nenhuma dúvida. Então, tem um surdo do Polo Petrolina que quer novamente fazer uma pergunta, né? É o Bruno. Certo, professor. Me desculpe. Meu nome é Bruno e esse é meu sinal. Eu não me apresentei da outra vez, desculpe. Eu já me encontrei com o senhor outras vezes, anteriormente. Saudade do senhor. Agora tá diferente, né? Tá de barba, cresci, tô mais velho, evoluí, professor. Então, eu fiquei com uma dúvida. Com relação aos alofones, né? A questão linguística, as mudanças também na Libras, aí me surgiu uma ideia sobre um tema, né? Um aluno, a câmera dele tá muito ruim para mim, com um tema referencial em Libras, por exemplo, fonética, fonemas. Então, ao ler, ao pesquisar, parece que as palavras, os temas têm um limite, né? Eu percebo que são várias palavras e eu fico com esse pensamento, por exemplo, em outros lugares, em outros países, como os Estados Unidos, a referência que eles utilizam para poder utilizar essas estratégias nas áreas e sobrepor outras pesquisas, né? Então, a gente percebe que há grande número de pesquisas, por exemplo, o senhor, professor Roberto, esse é seu sinal, né?
explicou claramente sobre a questão fonética, os tipos, né, as mudanças, e aí depois os sinais, explicou a questão da voz, do timbre, e eu consegui refletir, entender cada característica, mas me parece, por exemplo, o surdo. Parece que a voz e a Libras, às vezes, é totalmente diferente, né? São novidades. Por exemplo, se eu trouxe um referencial de um professor que tem um mestrado e acrescentou, a gente sabia que eram apenas 4 parâmetros e aí agora complementou. Bruno, bom, você precisa conhecer um pouco mais, né, a questão do letras libras, estudar mesmo, se aprofundar detalhadamente para ter essa experiência aprendendo e compreendendo, né? Se a gente parar no tempo e não ficar atento às novidades, como é que a gente vai fazer um TCC também, né? Isso é uma dica no futuro. Você aproveita, né? Aproveita, estuda, né? Polo Petrolina. Me desculpe, professor, que sinal é esse? É Especialização. especialização. Aqui a gente utiliza como pós. Pós, isso. Esse é o sinal de especialização. Porque é uma questão da Libras, né? Esse é o sinal de especialização. Aproveita a especialização, vai adquirindo novos conhecimentos, né? E vai aprendendo cada vez mais, buscando se desenvolver, fazer um mestrado na área de linguística. Então, ter um foco na área, né? Para poder exigir esse estudo também focado nessa questão da fonética, dos morfemas, né? Das sintaxes, dos significados, né, dos sentimentos imagéticos. Então, isso é um foco da área de pesquisa da linguística. Esses 4 pontos, né, semântico. É o semântico. É porque cortou a imagem, professor, desculpe. Tá me vendo bem agora? Tá melhor? Pronto. Então, primeiro, fonética e fonologia. Segundo, a questão dos morfemas, as sintaxes e semântica. Né? São 4 que são bem exigidos, né? Que nós estudemos e nos aprofundemos cada vez mais para poder fazer esse mestrado na área de linguística. Se você, por exemplo, tem uma pesquisa simples, né? Superficial, então quando a gente percebe, poxa, já tem arquivos bem mais elaborados, né? Aí tá muito simples. Por exemplo, casa. Percebe o sinal? Mudou só o local. Olha, substituiu. Casa. Fica em casa. Então eu percebo e eu observo vocês, e é verdade. Os alunos ouvintes também, os surdos, os 2 grupos, né, que interagem em sinais. Eu pesquiso, eu sou um pesquisador, que eu gosto da área, né? Então, essa é a minha área. E eu fico pesquisando, procurando estudar, e encontro, quando eu acho algo novo, né, sobre fonética e fonema, por exemplo, da área, né, mesmo da área de português, oxítonas. O que é isso? Paroxítonas, né?
proparoxítonas. Isso tem a ver com o português, né? Essas 3 classificações são da língua oral. Mas na língua de sinais falta, porque não há essa entonação, essa classificação. Então, nós precisamos pesquisar, nos aprofundar para poder entender por que nós encontramos essas diferenças. Há diferença nos morfemas, né? Mas nós precisamos pesquisar para poder entender. Se você tiver alguma dúvida, pode me perguntar. Estou aqui para esclarecer, certo? Bruno travou para mim. Pronto, professor, agradeço. Muitíssimo obrigada. Ok, Bruno. E agora? Eita. Então, agora não tem mais nenhum polo, né? Que tenham alunos, que tenham dúvidas. Então, eu vou estar explicando aqui que no dia 5 de janeiro, nós teremos outra aula síncrona, onde eu vou estar explicando as características, certo? De cada tipo de signética, ok? Nós vamos dar um foco, nós vamos nos aprofundar. Então, vocês têm esse tempo, até dia 16 de dezembro, para participarem no fórum, interagirem, responderem as perguntas que eu coloquei lá, que é um fórum avaliativo, certo? Bons estudos para vocês, leiam os materiais. Feliz Natal a todos. Feliz Ano Novo, eu desejo que vocês aproveitem, né, com a família, que seja um momento. Eu agradeço também aos intérpretes, né, o apoio, os tutores de cada polo. Se vocês tiverem dúvidas, né, podem estar colocando lá na plataforma, que eu vou estar respondendo, e eu quero agradecer a participação de vocês, certo? Tchau, gente, boa noite. E é isso, por hoje nós finalizamos. Tchau.